Bate-papo de hoje, né, dessa semana, esses 5 lives essa semana vai ser, deixa eu virar aqui minha câmera que é mais fácil. Acho que eu vou virar minha câmera aqui. Deixa eu virar aqui, porque vai ficar mais fácil a parada da galera entender. Segunda-feira, às vezes, pega no tranco, né? Se você que é implantodontista quer melhorar os seus casos, esse é o caminho. Eu vou fazer uma pergunta bem simples, né, para vocês aí. Deixa eu chegar para trás e pegar um negócio. Isso. Bem simples aí para vocês, né? A primeira coisa, há quanto tempo vocês fazem implantodontia? E segunda coisa, o que vocês têm feito para melhorar os resultados dos seus tratamentos? Eu falo resultados desde o posicionamento do implante, até a manipulação de tecido mole, até a finalização protética. O que vocês têm feito para isso, né? Estão batendo cabeça, né? Puta, não ficou legal o implante aqui, o tecido não ficou legal, a prótese não ficou grandes coisas, entendeu? O que você tem feito para fazer isso? Essa é a primeira pergunta, né, que eu faço para o pessoal que quer melhorar, né, os seus casos, né? Há quanto tempo você trabalha com isso, né? Quais são as suas estratégias para melhorar, né? Durante muito tempo eu sofri com implantodontia. Na verdade, eu fiz implantodontia porque, né, a gente tinha uma demanda, tem uma demanda dentro de consultório, né? E, e a gente vem batendo cabeça, né? Imagina fazer implantodontia há 15 anos atrás, comparado ao que a gente tem hoje, né? Com deficiência de recursos que a gente tinha, com limitação protética, a gente não tinha tanto conhecimento, né? Imagina comparando há 10 anos atrás e o que a gente tem hoje. E se você é implantodontisto também há muito mais tempo, você vem dessa geração, né? Eu tenho mais tempo, tá, gente? Assim, eu estou colocando aqui em média dos colegas aí que acompanham, em média são 10, 15 anos de implantodontia, tá? Que é onde veio a tomografia, deu uma melhorada, mas mesmo assim muita gente opera com radiografia, né? Mas mesmo com essa evolução, o que acontecia? Existia evolução tecnológica, mas o cirurgião dentista ele não aplicava essa evolução tecnológica no dia a dia. Ele via, ele sabia que existia aquilo ali, mas ele não conseguia juntar as peças do quebra-cabeça de tal forma que ele conseguisse resolver a maioria dos casos dele, né? E tipo assim, muitos acabam achando, será que isso é difícil de fazer? Né? Fazer juntar essas peças do quebra-cabeça para eu ter melhores resultados, tá? Eu vou passar aqui o caminho para vocês começarem a melhorar os casos de vocês, entendeu? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente tem uma tendência, quando a gente vai fazer curso de implantodontia, a gente vai fazer curso por quê? Né? A gente vai fazer curso porque a gente quer operar, né? O principal objetivo de você fazer implantodontia hoje não é porque o implante é bonitão, até que tem uns que são bonitos, né? Mas assim, não é porque a plataforma, a chave, a broca é bacana. Na verdade, você quer operar, você tem é, né, uma queda pela parte cirúrgica, eu tenho certeza disso, ou você já é protesista, entendeu? E quer aumentar as possibilidades dentro do consultório, né? Ou você tem uma queda pela parte cirúrgica, né? E quer fazer a parte de cirurgia, mas pena, sempre há uma deficiência ali, né? Nesse meio do caminho aí, né? E por isso você faz implantodontia. Só que quando você começa a fazer, você sente que assim, porra, a parada não é tão simples assim, né? Você começa a ter seus probleminhas básicos, que é o erro de posicionamento, que é o mais comum. Erro de posicionamento dentro de implante é o mais comum, tá? Porque a gente sabe que posicionamento de implante, eu vou falar aqui que é básico, e não é o mesmo posicionamento dentário, né? Tem uma série de fatores que influenciam isso, né? Se é dentro, se não é, entendeu? Raiz adjacente, se tem dilaceração, se não tem, proximidade seio maxilar, alveolar inferior, enfim, né? E a gente acaba, muitas vezes, tendo aquelas situações que os implantes não ficam tão bem posicionados e a gente acaba penando nos nossos casos protéticos. E realmente eu passei por isso durante muito tempo, bem sincero, muito tempo, né? É até engraçado eu falar isso, porque você fala assim, impossível. Cara, hoje eu não tenho problema nenhum, né? De posicionamento protético, não tem. Por quê?
Porque a gente parte todo de um planejamento prévio, existe uma previsibilidade muito grande, né, do nosso trabalho. Então a gente começa a não errar mais. A gente erra somente se a gente pula alguma etapa. Agora, se você segue o passo a passo, se atentou àquilo ali, entendeu? Cara, fica muito mais fácil, né, da gente fazer um caso. E, na verdade, dá muito mais segurança, né, para a gente planejar e tratar, porque a gente está vendo todo o processo previamente, dentro de um software, enfim, gratuito, que você não precisa investir nada em relação a isso, tá? Você está vendo todo o processo ali, você está vendo todas as possibilidades que a gente tem ali, tá? Que a gente pode ter, todos os possíveis BOs que possam acontecer, e você está prevenindo tudo isso. Você já está entrando na sua cirurgia com, digamos assim, já com ela pronta na tua cabeça, entendeu? E no software, né? Então, é de extrema importância a gente entender hoje que o implantodontista, ele precisa, se ele quer melhorar os resultados, ele precisa de duas coisas. Primeiro, sair da zona de conforto dele, né? Tem que entender que a gente precisa entender um pouco de tecnologia, de software. Você não precisa ser um dono de um centro de planejamento, mas você precisa de entender de software, entendeu? Para você, ou você planejar, ou você discutir o planejamento com o centro de planejamento, tá? Eu vou mostrar alguns casos aí para vocês, tá? Justamente para a gente ter aquela precisão e previsibilidade no nosso caso, que é isso que a gente quer. Quando você entra para fazer uma cirurgia de implante, eu tenho certeza absoluta que você dorme. Um dia anterior você está assim, esse implante vai ficar nessa posição, eu quero que ele fique nessa posição, que eu vou capturar essa prótese tal, eu quero isso, isso. E às vezes isso não acontece. Existem vários fatores que interferem no tipo de procedimento, tá? Agora, quando a gente começa a seguir um passo a passo, um caminho, tá? Isso começa a ficar mais previsível. Vamos dar uma olhadinha em umas coisinhas aqui rápidas para a gente entender, né? Vamos olhar aqui uma imagem aqui, né? Vamos entender um pouco isso aqui, essa imagem. Essa imagem, para quem está acostumado a ver, né, é a imagem de um planejamento de implantes dentários. Não é imagem que vem da radiologia, não é template de radiologia, é template, isso é um print de tela, um template, tanto faz, de um software de planejamento, seja ele qual for, seja ele gratuito, não gratuito, tá? Enfim, pago, essas coisas todas, tá? Não faz diferença, tá? A grande vantagem da gente trabalhar com software de planejamento, né, é que a gente consegue prever tudo que pode acontecer numa cirurgia, entendeu? Tudo, tá? Que pode acontecer numa cirurgia de implantes, tá? Vamos aumentar aqui para a gente ver. Bom, primeira coisa, né? Claro, né? Implante bem posicionado, é claro que é uma situação aqui mais favorável, mas assim, um implante bem posicionado, né? Todo em cortical, que é o desejo que a gente quer dizer, né? Medular, perdão. Todo em medular, que é o desejo que a gente quer, né? Porque é um osso mais macio da gente trabalhar, principalmente mandíbula, né? A gente não quer muito osso cortical, que dá trabalho, né, descer, né? Mas ele é todo planejado de tal forma que eu consigo ter medidas que me favoreçam lá na frente, tá? Por exemplo, deixa eu ver se eu tenho um aqui desenho. Aqui, esse aqui fica mais fácil. Vou até tirar essa imagem aqui. Isso aqui é de outra aula, né? E aqui já é mais complicado, né? Esse aqui já está mais complicado. Mas mesmo assim, né? A gente tem aqui um desenho de um implante. Olha a complexidade de um caso desse. Tá vendo? Um implante estreito, tá? Né? De 2,9, né? Numa área totalmente cortical, né? Onde eu vou ter um travamento basicamente em cortical, não em medular, né? Então, a importância da gente entender todos os tipos de planejamento.
Mas nesse tipo de planejamento, a gente já tem uma noção, por exemplo, vou pegar um medida aqui. Por exemplo, consegue enxergar aí, eu vou botar de outra cor. É só enxergar. Eu já tenho aqui no amarelo a medida do meu transmucoso, né? Então, já entro no procedimento já sabendo o tamanho do transmucoso que eu vou trabalhar ali, ou se for fazer carga imediata, ou se for fazer uma carga tardia. Isso facilita muito. Para quem vai fazer carga imediata, então, facilita bastante. Né? Porque a gente não precisa ficar selecionando a união ali na hora. Gente, tem uma visita aqui. Pode entrar. É minha filha, tá, gente? Pode entrar. Entra aqui, pega seu iPad. Ao vivo é isso de manhã cedo. Fecha a porta comigo, por favor. O pai tá em aula, tá? Gente, filha, visita. Tá? Isso. Tá? Então a gente já tem a noção do transmucoso que a gente vai trabalhar. Para quem vem de uma implantodontia mais antiga, não tinha essa possibilidade. Hoje já vem do centro de planejamento com essa informação. Então isso facilita. Então hoje a gente consegue muito mais informação de um centro de planejamento, deixar claro que eu trabalho sempre com centros de planejamento. Deixar muito claro, já deixei 200 milhões de vezes isso claro. Tá? A gente, implantodontista, tem que se focar em operar, deixar todo o planejamento para um centro de planejamento. Tá? E a gente pega todas as informações do centro de planejamento. Tamanho de transmucoso, profundidade de plataforma, posicionamento de plataforma, né? Isso tudo para facilitar a nossa cirurgia, o nosso procedimento lá na frente. Tá? Então, hoje, se você só tem uma tomografia, só tem um template de tomografia, você não tem essa informação. Se você tem aquela imagem que vem... Deixa eu ver se eu tenho essa imagem aqui. Dificilmente eu tenho... Ah, tem uma aqui. Pronto. Né? Por exemplo, essa aqui. Isso aqui é um template de tomografia. Essa imagem, tudo bem, ela me dá uma informação ali de medida, mas ela só me dá isso. Ela não me dá o posicionamento da plataforma, onde vai ficar quantos milímetros infraósseo. Ela não me dá se a prótese parafusada ou cimentada. Ela não me dá tamanho de transmucoso. Né? Ou seja, somente com uma imagem dessa, eu só tenho uma informação. Eu só sei que eu tenho uma medida ali que eu tenho que trabalhar com implante curto. Mais nada. Tá? Mais nada. Tá bom? O papai tá na aula e você tá usando aqui. Tá bom? Então senta ali na caminha. Tá bom? Não, quero na cama. Tá bom, estão ouvindo aí, né, gente? Tô dando esporro da minha filha aqui. Né? Tá bom? Então, assim, eu só tenho essa informação. Tá? Essa informação, talvez há 10, 15 anos atrás, ela era bastante relevante. Hoje já não é relevante. Porque hoje eu tenho software que me dá muito mais informação do que eu tinha antes. Tá? Muito mais. Tá? Então, hoje é muito mais previsível eu trabalhar com essa informação aqui do que a informação anterior. Então, hoje já entra numa cirurgia com muito mais precisão, assim, previsibilidade, desculpa, do que a gente vai executar. Muito mais, tá? Porque a gente tem esse tipo de informação. Então, quando vai para o centro de planejamento, a gente tem que solicitar isso deles. Não é simplesmente pedir ao centro de planejamento, falar assim, planeja um implante aí de 3,5, ou nem isso, né? Eu não sei nem se tem planejador aqui na aula. Mas assim, ou às vezes nem isso, né? A gente vai lá no centro de planejamento, manda os exames do centro de planejamento e fala assim, planeja aí para mim. Né? Não é isso. Tá? Você, como implantodontista, tem que dar uma pré-definição para o centro de planejamento e o centro de planejamento, digamos assim, refinar o seu planejamento. Tá? E você solicitar o máximo de informações possíveis. Beleza? Então é isso quando a gente fala de ter precisão, voltando aqui ao título da aula, aqui, ó. Isso se a nossa internet colaborar. Né? Né?
Um dos caminhos, né? Este é o caminho, um dos caminhos é justamente isso, é trabalhar com o centro de planejamento, tá? Você trabalhar em parceria com profissionais que estão habilitados a fazer um bom planejamento para você, enquanto você está lá, se foca somente na cirurgia, tá? Então, o centro de planejamento, ele é essencial para o resultado das suas cirurgias de implante. É claro, ele é parceiro, tá? Ele é parceiro que vai influenciar diretamente nos resultados da sua cirurgia de implante, tá? Voltamos aqui ao nosso assunto. E olha uma situação dessa, né? Voltando aqui a esse assunto dessa imagem, né? Eu falei aqui que a gente consegue tamanho de transmucoso, se é prótese parafusada ou cimentada. Aqui não faz diferença, né? Que está saindo no centro do dente. Parafusada ou cimentada, que é um dente posterior. Não sei se vocês notaram, pré-molar aqui, tá? Então, assim, agora, utilizando essas informações, por exemplo, aqui, quando eu olho um caso desse e planejo um implante, nesse caso aqui, um implante Slim, é um exemplo, tá, gente? Um implante Slim, eu começo a definir a minha estratégia de perfuração, de fresagem. Porque eu sei, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, vou tirar essa imagem aqui, tá? Nessa situação aqui em especial, eu tenho um implante planejado, pouca coisa em cortical, né, aqui um pouquinho, né, em cortical, mas muito em medular. Então, teoricamente, eu tenho um osso mais macio. Quando eu trabalho com essa situação, isso vem de um centro de planejamento, tá? Eu traço uma estratégia de fresagem que eu sei que essa situação é uma situação difícil de fresar, né? Quem acha que isso aqui é fácil, o osso cortical, né, lingual vestibular, fácil de fresar? Não é, todo mundo sabe disso, osso duro, né? E olha a segurança, né, que me dá quando eu tenho um guia cirúrgico. É claro que, assim, só colocar o guia cirúrgico não resolve. Tem que seguir alguns detalhes. Mas só dele estar ali, ele te dá uma segurança muito maior do que se você fosse fazer a mão livre. Ainda mais numa situação dessa, que qualquer erro de posicionamento aqui, esse implante vaza para cá, né? Ele vem para cá. Tá? A fresagem você erra, tá? Mesmo a mão livre. Mesmo, ou também com guia cirúrgico, tá? Beleza? Tranquilo? Deixa eu ver o pessoal aqui do YouTube. Né? Beleza. Tá? Então, assim, hoje, a gente tem uma sequência... uma sequência de planejamento que ela é muito simples. Onde a gente pega um centro de planejamento, né? Pega todos os exames, encaminha para um centro de planejamento. O centro de planejamento faz todo o planejamento dentro do software que ele tem lá, e a partir desse planejamento a gente discute o planejamento junto com o centro de planejamento para fazer as possíveis alterações baseadas na nossa experiência do que a gente vai executar. Porque em grande parte das vezes, assim, o planejador, ele não está ali olhando o paciente. O planejador está olhando uma tomografia e um STL, né? Ele não sabe se o paciente abre a boca, tá? Ele não sabe se o paciente colabora, né? Ele não sabe. Quem opera é o implantodontista. Então, o implantodontista, baseado na sua experiência, tem que falar assim, não, eu quero esse implante dessa forma. Ou eu quero um offset padrão. Ah, mas não tem como ser offset padrão, só dá para fazer offset alterado porque a gengiva está impedindo o assentamento do guia. Bom, pode fazer offset alterado que eu vou fazer um retalho, senão a gente não vai ter dificuldade de acesso ao local, porque tem pouca abertura, espaço reduzido, entendeu? Então, o centro de planejamento ele é um parceiro do que a gente vai executar, tá? Tá bom? Beleza? É igual uma situação dessa aqui, tá? Uma situação dessa. O centro de planejamento vai lá, planeja. Né? Vai lá, planeja, põe a anilha lá, o posicionamento da anilha bonitinho lá. Deixa eu voltar pra cá. Pronto.
Só que se a gente olhar aqui, não tem espaço, o que tem que fazer? Tem que descer a sanilha. Mas não tem espaço por conta da gengiva. Pede para descer a anilha, para você ganhar alguns milímetros aqui em cima e faz um retalho. Estou vindo ainda, eu já falei isso 300 vezes, vou falar mais uma vez, né? O que eu mais vejo na internet hoje é o pessoal falar que cirurgia guiada é cirurgia sem corte, sem retalho. O que eu mais vejo. Né? E o mais engraçado é que o colega sabe que não é, mas ele bota que é. E não é, né? Cirurgia guiada é o melhor posicionamento do implante baseado em um planejamento protético reverso. Tá? E quando a gente fez implantodontia, a gente não entrou na implantodontia para não fazer retalho. A gente entrou justamente para aprender a fazer retalho, não é? A gente para aprender a fazer retalho, tá? Eu sempre volto nesse assunto, gente, porque é o que a gente mais ouve, né? Infelizmente, é o que a gente mais ouve, tá? E isso leva uma falsa impressão, tá? E outra coisa, apesar de eu defendo, todo mundo sabe que eu defendo a cirurgia guiada, implantodontia guiada, mas cirurgia guiada, gente, ela não compensa falha técnica, tá? Falha de execução. Ela não compensa, por exemplo, se você não sabe fazer um retalho direito, se você não sabe, não tem muita experiência em fresagem, né? Cirurgia guiada, ela não vai prevenir a sua perda de implante. Ela, em alguns casos, sim, ela vai prevenir, porque muitas vezes você vai conseguir uma estabilidade primária melhor, tá? Principalmente, cara, que legal isso. Outro dia eu estava lendo um artigo sobre isso, né? Olha só, tem um artigo, não é recente, não, já tem um tempinho, acho que foi em 2016, alguma coisa assim, falando que maiores índices de sucesso na cirurgia guiada em osso tipo 4, né? Porque o osso tipo 4, ele é um osso mais macio e tinha dificuldade de travamento. E com a cirurgia guiada, teve mais sucesso no travamento em osso tipo 4, né? Osso tipo 1 é moleza, você trava sem querer travar, você trava. Mas osso tipo 4, você der mole, até na cirurgia guiada você não consegue travamento. Osso tipo 1 você consegue, tá? Mas osso tipo 4 é mais complicado, tá? Então foi um artigo de 2016, eu vou localizar aqui, eu vou postar outro dia, qualquer dia desse aí, falando justamente sobre isso, tá? Então, assim, todo o processo de cirurgia guiada, ele é diretamente ligado, o sucesso da sua cirurgia guiada, da implantodontia guiada, é diretamente ligado se você segue um passo a passo, tá? Esse passo a passo é fixo? Não, ele não é fixo. Ele tem pequenas alterações ao longo dele, mas que não interferem no resultado final. Porque, na verdade, o resultado final do posicionamento do implante, volta aqui, tem que ser esse. Se está planejado dessa forma, o seu implante tem que estar aqui. Mas não somente o implante, mas o tamanho, por exemplo, do seu transmucoso. Deixa eu desenhar um transmucoso aqui para ficar bonitinho aqui, pessoal. Tá? Mas o tamanho do seu transmucoso. Né? Qual que você vai escolher aqui? Opa. Pronto. Tá? Se vai ser X, se vai ser Y, entendeu? Tudo isso vai ser definido durante o planejamento, tá? E isso você altera de acordo com a sua experiência. Você fala assim, não, posiciona o implante, sobe ele mais um pouquinho, porque não tem problema, vou trabalhar com transmucoso menor. Eu sei que existe as recomendações, né? O cone morse tem que ficar 2 milímetros infraósseo, aquelas coisas todas, né? Mas, dependendo da situação, né, da sua experiência, da quantidade de tecido mole, você pode fazer pequenas alterações. A grande vantagem da cirurgia guiada, gente, que eu vejo em grandes situações, é que, tipo assim, vamos fazer uma comparação simples, vou falar de plataforma de conexão interna, vou falar de cone morse, especificamente, porque as outras são a nível ósseo, né? Vou falar de cone morse, que a maioria usa, né? Apesar de cirurgia guiada não ser diretamente só para cone morse, tá?
Mas assim, a gente aprende lá na pós-graduação que cone morse tem que ficar 2 milímetros infraósseo. Sempre, em todos os casos, não é? Isso, 1,5 milímetro, 2 milímetros, né? Tem empresa que preconiza 1,5 milímetro, tem empresa que preconiza 2 milímetros, mas via de regra, preconiza-se ele ficar infraósseo 2 milímetros. Né? Por quê? Por uma série de fatores mecânicos, estéticos, enfim. Não vou entrar nesse detalhe aí, que todo mundo sabe essa parada. Né? Então, quando você vai numa cirurgia guiada, você fica com aquilo na cabeça. O meu implante tem que ficar 2 milímetros infraósseo. Né? Então, você vai lá, faz a fresagem, mede lá, fresa 13, o implante de 13, você fresa 15, enfim, baseado na sua referência óssea, e coloca o seu implante infraósseo, 2 milímetros. O entendimento, né? A gente tem isso da pós-graduação. Com a cirurgia guiada, a gente consegue fazer pequenas alterações nisso, tá? A gente não necessariamente, a gente precisa trabalhar dessa forma. A gente coloca o implante onde a gente quiser. Se você achar necessário, aqui não tem uma informação, mas se você achar necessário, vamos botar aqui. Vou vir para esse lado aqui. Que esse implante não fique 2 milímetros infraósseo, porque você já fez uma medida e viu que seu transmucoso, se ele ficar 2 milímetros infraósseo, seu transmucoso vai ficar de 6, você pode tranquilamente subir a plataforma desse implante de tal forma que você diminui o tamanho do transmucoso. Tá? É o conceito aí, não sei se vocês seguem, que eu aconselho seguir, é o conceito de perda óssea zero. Tá? Então, hoje, o posicionamento da minha plataforma do implante, ela está muito mais relacionada ao tamanho do meu componente, né, meu transmucoso, do que propriamente dita a indicação. Tá? Quem nunca colocou implante cone morse a nível ósseo e não está sobrevivendo? Quem nunca fez hexágono externo? Claro, tem gente que nunca fez, porque não é filosofia, né? E está lá não sei quantos anos sem salserização, né? Então, hoje a gente consegue fazer esse tipo de planejamento dessa forma, tá? Ah, eu tenho uma espessura de gengiva, vou fazer uma alteração aqui, só para vocês entenderem. Vou fazer uma cópia aqui dessa gengiva. Eu gosto de fazer assim. Né? Vamos supor que eu tenho essa gengiva aqui. Né? Vou subir aqui um pouquinho, tá? Ó. Só para ficar parecido, tá, gente? Vou para vermelhinho. Né? Vamos supor que se eu tenho essa distância aqui, né? Essa distância aqui, x, e essa distância aqui, y, subir mais um pouquinho, né? Eu não necessariamente preciso colocar esse implante tão infraósseo, porque eu vou ter um transmucoso muito, muito longo. Né? Eu posso tranquilamente trabalhar com esse implante mais crestal, digamos assim, mais cervical, mas que mesmo assim eu mantenha as propriedades biológicas do futura prótese, trabalhando com transmucoso aí, de 4 milímetros, né? Que é o ideal, né, gente? Não sei se vocês sabem disso, tá? Já viram estudos sobre isso. Todo mundo sabe, pelo menos a maioria dos colegas sabe que hoje, né, a distância ideal de zênite gengival até a plataforma do implante é de 4 milímetros, né? Espaço biológico, aquela história toda, né? Então, se eu tenho isso também dentro da minha plataforma cone morse, nada me impede de eu trabalhar um implante um pouco supraósseo, tá? Nada me impede. Então, hoje, o posicionamento do meu implante, por exemplo, dos meus casos, eu sempre prezo por posicioná-los, né, pensando na espessura do meu transmucoso, quando possível, é claro. A gente consegue muito isso em dente anterior, canino, pré-molares superiores, molares, né, molares superiores, a gente vai um pouco mais de dificuldade, inferiores é mais difícil, né, muita gente tem que fazer
algum tipo de ganho de tecido conjuntivo, né? Mas hoje é muito mais simples trabalhar dessa forma, tá? E você vai ter previsibilidade para trabalhar, tá? Você tem o seu implante, você está respeitando a distância biológica. E isso tudo eu estou vendo, gente, dentro de um planejamento cirúrgico. Eu não estou olhando a mão livre, ele desce mais um pouquinho, sobe mais um cadinho, eu não estou fazendo isso, tá? Eu estou simplesmente dentro de um planejamento cirúrgico, tá? Dentro de um software de planejamento, tá bom? Ficou claro isso para vocês, tá? Ficou claro isso? Então, hoje, todo o nosso planejamento, ele é baseado justamente, quer dizer, toda a nossa cirurgia, desculpa, ela é baseada totalmente nesse tipo de planejamento, tá? Hoje, todo o meu implante, todos os implantes são posicionados de tal forma que eu tenha uma previsibilidade, né, uma precisão do tamanho do meu transmucoso, né, que vai influenciar diretamente na prótese, tá? Então, isso facilita muito a cirurgia de vocês, beleza?